servos de Deus. Seja bem-vinda. Amém, amém. Oi, oi, oi! Fica de pé no seu lugar, fica de pé com um sorriso no rosto e fala assim comigo: eu nasci. Não, bem forte, fala: eu nasci para desfrutar do melhor dessa terra, em todas as áreas da minha vida. Sabe, antes que você se sente, eu quero orar, mas antes de orar eu quero te dizer parabéns. Parabéns por se permitir estar aqui. Parabéns por entender a importância de ouvir sobre esse tema, porque foi um tema que o Senhor criou, é algo que o Senhor criou. Eu creio que essa noite, muitas correntes serão quebradas aqui. Muitas mentiras vão ser silenciadas. Eu creio que algo do céu vai acontecer nas nossas vidas. Sabe, talvez você venha com algumas dúvidas, algumas dores, desde a sua pré-adolescência, na sua adolescência. Esta é uma noite que vai marcar as nossas histórias. Você crê? Fala assim: eu creio. Eu quero agora que você abra as suas mãos, como quem vai receber algo, feche os seus olhos. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue nos curando, nos libertando, nos transformando. Pai, eu quero declarar sobre a vida deste homem e dessa mulher que me escuta agora, seja aqui presencialmente ou online, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor possa, em nome de Jesus, abrir a mente, Senhor Deus, e principalmente os ouvidos espirituais, para que esta seja uma noite de cura, para que esta seja uma noite de libertação, para que esta seja uma noite que os seus filhos possam profundamente sentir a tua presença, restaurando a identidade sexual deles. Eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor faça algo extraordinário. Eu quero te pedir que milagres aconteçam aqui essa noite. Eu quero te pedir, Senhor, que curas sejam verdadeiramente sentidas, sem emocionalismo, mas com o teu poder que é real. Eu oro te pedindo isso, Senhor, no nome de Jesus. Eu peço também, Senhor, fala comigo. Que o Senhor possa falar comigo e me usar. Eu coloco diante de Ti a minha vida e eu declaro, Senhor, eu dependo de Ti. Sem o Senhor eu não consigo, sem o Senhor eu não vou. Então vem, Senhor, e faça o que o Senhor quiser fazer através de mim. Isso é o que eu te peço. É em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Aplaude a Jesus bem forte. E senta no seu lugar. Eu quero fazer alguns combinados com vocês. Eu sei que para alguns esse tema é: meu Deus, como assim? Uma conferência de família, falar de sexualidade. Minha mãe nunca falou disso comigo. O meu pai nunca falou disso comigo. Agora na igreja, é que tem alguma coisa estranha. Esse assunto na igreja, não tem não? Não, não mesmo. Quem criou o sexo? Quem? Então nós vamos falar do que Deus criou na casa de Deus. É aqui que se fala desse assunto. Não é na internet que você põe uma palavra, sai o diabo sem roupa, não. É aqui, com leveza, com humor, com clareza e com princípios. Eu quero fazer o primeiro combinado. A partir de agora, tudo que você ouvir aqui é de total responsabilidade minha. Os bispos não sabem o que eu vou falar. Os pastores não sabem o que eu vou falar. E sim, eu vou falar tudo com base na palavra. Mas caso você escute alguma coisa e você não concorde, você não goste, eu quero te pedir primeiro, não deixe de ouvir o restante. E pergunte para o Espírito Santo: Espírito Santo, por que eu estou sentindo esse sentimento ruim? Por que ficou desconfortável ouvir isso? Faça perguntas para o Espírito Santo, porque nem sempre as nossas curas acontecem simplesmente com algo confortável, com um choro confortável. Às vezes acontece com um desconforto. Nós crescemos no vento contrário, nós não crescemos no vento a favor. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se algo não fizer sentido para você, pergunte para o Espírito Santo o porquê você está sentindo aquilo. Porém, se você ouvir alguma coisa aqui que você não concorda, eu quero que você saia daqui com uma convicção. Aponta o dedo para mim, todo mundo, e fala assim: foi a Ari. Foi quem? Quem? Foi a Ari. Não toque no nome desta igreja. Não toque no nome dos pastores ou dos bispos. Eles não sabem o que eu vou dizer. Como eu disse, talvez eles nem concordem com o que eu vou dizer. Se você ouvir alguma coisa que não fizer sentido, foi a Ari. E aí eu quero fazer também um segundo combinado. Pode ser que durante o que eu esteja falando aqui, você se lembre de alguém. Talvez você vai se lembrar dos seus pais. Nossa, minha mãe tinha que ouvir isso. Meu pai tinha que ouvir isso. Talvez você está aqui sem o seu marido e você vai pensar assim: nossa, meu marido tinha que estar aqui. Ou talvez
você vai lembrar de uma amiga. Fulana tinha que estar aqui. Fala comigo assim, não. Fala comigo, não. Quem tinha que estar aqui? Fala assim, essa noite é para mim. Porque eu mereço. É muito comum nós deixarmos a nossa mente vagueante. Tem um livro que eu gosto muito da Joyce Meyer, que chama Batalha da Mente. Ele fala sobre a mente vagueante. A mente que fica vagueando, a mente sem disciplina, a mente sem ordem. E talvez você está sentado aqui e a sua mente está pensando em alguma pessoa tinha que ouvir isso. Não! Eu quero até te fazer 2 perguntas. Durante o nosso encontro eu vou te perguntar, vou fazer 2 perguntas. Eu vou perguntar assim, esse momento é para quem? Aí você vai bater no peito e dizer para mim. Bem forte, ok? E aí eu vou perguntar por quê, você vai dizer por que eu mereço. Combinado? Deixa eu te dizer. Tudo aqui faz parte de um propósito. Para que você saia daqui com a sua identidade sexual completamente alinhada com a palavra de Deus. Talvez você vai me dizer, Ari, mas eu tenho certeza que já é. Eu tenho certeza que não tem nada para ser curado aqui. Eu só vim porque insistiram. Que bom que você veio. Deixa eu te pedir, calça as sandálias da humildade. Ninguém sabe demais que não pode aprender. Ainda que você, marido, quantos maridos tem aqui? Tenha vindo chantageado pela esposa. Ainda que a sua esposa tenha te ameaçado. Que bom que você veio. A propósito, eu queria que todas as mulheres aplaudissem os homens que estão perto de você. Aplaude esses homens. Fala que bom que você está aqui. Homens, cumprimente pelo menos 2 homens. Fala parabéns por estar aqui. Parabéns pela humildade. Parabéns por calçar as sandálias da humildade. Existe uma cultura machista de que o homem sabe de tudo, que o homem não tem nada para aprender. Isso não é real. Nós sempre temos algo para aprender, amém? Então vamos fazer um teste. Se estivessem passando anjos por aqui, eu creio que está, amém? Curas vão acontecer aqui. E um anjo falasse amém para algo que você disse. Já pensou se você de repente está falando esse momento é para mim porque eu mereço? Então abre a boca. Faça o que realmente é para ser feito. Você já está aqui, faça essa noite valer a pena, ok? Eu vou perguntar, então eu quero ouvir a sua voz bem forte. Esse momento é para quem? Amém. Por quê? Ei, parece estranho merecer. Muitos de nós, de forma romântica, nós fomos ensinados que ser humilde é ser não merecedor. Que ser humilde é carregar uma cruz. Muitos de nós, talvez quando o assunto é sexualidade, você vai dizer assim, como que eu mereço se eu sofri abusos sexuais? Como que eu mereço se eu fui um abusador sexual, uma abusadora sexual? Como que eu mereço se eu já fui traída, traído, se eu já traí? Como que eu mereço se eu nem sei porque eu estou aqui? Eu nunca gostei nem desse assunto. Quem te trouxe aqui foi o Senhor. Seja você aqui presencial ou você que está aí do outro lado. O Senhor te trouxe aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. Talvez, e a primeira coisa que eu já quero compartilhar, merecer ser feliz nessa área parece algo errado, parece algo pecado, algo que é sujo. Mas dentro do casamento essa não é uma verdade. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que nós não temos como mudar o que passou. Tudo que fizeram com você no assunto sexualidade, talvez você se sentiu abandonada, abandonado. Talvez você nunca teve coragem de falar para os seus pais, mas talvez você foi alguém que teve vício em pornografia, em imoralidade. Esta é uma noite de cura. Deus tem cura para nós. Algo extraordinário vai acontecer e eu posso sentir isso. E eu quero, se você não crê, eu quero crer por você, mas eu quero te dizer uma coisa. Nós não mudamos o que aconteceu hoje de manhã. Nós não mudamos o que aconteceu há 5 anos. Não tem como mudar o que aconteceu há 10, há 15, há 20 anos. Mas Deus nos traz para um lugar como esse, onde o Espírito Santo tem liberdade para dizer assim, ei filho, ei filha, eu vou te dar conhecimento. Para que você possa viver tudo novo. Fala comigo, tudo novo. Eu quero ver a sua voz, fala tudo novo. Daqui para frente. Sabe, talvez você é um jovem, você não casou ainda e você tem a chance de ouvir isso. Uau! Queria eu ter escutado tudo o que você vai ouvir com tanto princípio e pureza. Sendo uma jovem antes de casar, antes de, sabe, fazer as escolhas. Algo de Deus vai acontecer na sua vida. Eu quero então que você me responda, esse momento é para quem? Por quê? Mais um combinado importante. Durante o nosso momento, eu queria te pedir
para você evitar cochichar no ouvido do seu cônjuge, quem está com cônjuge, cochichar no ouvido dos seus filhos, evitar conversar. Sabe por quê? Às vezes eu vou falar algo aqui que está entrando no coração da outra pessoa, e aí você vai contar a sua história, ou dar a sua opinião, e você tira a bênção do outro. O inimigo, ele não está querendo provocar um incêndio para você perder tempo. Ele provoca pequenas fogueirinhas. Nós não tropeçamos em montanha, nós tropeçamos em pedrinhas. Então fica conectado comigo e não deixa nada tirar a sua atenção. Quem aqui está com o telefone? Levanta seu telefone assim, bem alto. Todo mundo, pega aí seu telefone rapidinho. Isso. Levanta seu telefone, isso, levanta. Agora fala comigo assim, querido telefone, eu sei que aqui tem a vida de muita gente, mas agora eu vou cuidar da minha vida. Vamos cuidar da sua vida? Guarda esse telefone, esconde ele aí, não pega ele por agora. Deixa esse telefone guardadinho aí no silencioso. Eu queria fazer um vídeo, eu queria fazer só, pega nele só para compartilhar o link, para enviar lá para sua sogra. Para sua mãe, para o seu pai, para o seu cunhado. Se for para compartilhar o link, ok. Se não, guarda o telefone. Combinado? Último combinado muito importante. A partir de agora, toda vez que eu disser a palavra preciosos, tem que bater uma palminha. Uma só, ok? Bora fazer um teste? Preciosos? Uma só. Não bateu, dança aqui na frente no final. Quem vai estar de olho? Levanta a mão, quem me escuta bem. Até quem está lá no fundo e fala, eu estou de olho. Aponta para a direita, para a esquerda, para frente, isso. Não bateu, você faz assim, ó. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que o tema que o Senhor colocou no meu coração é alinhando nossa identidade sexual à luz da palavra de Deus. Sabe, talvez esse seja um tema para você, e eu quero já começar dando um recado bem sério para os solteiros, viúvos, divorciados, enfim, aqueles que não são casados, fazem parte desse grupo. Conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento nos protege e até nos liberta. Então, tudo que eu disser aqui, eu quero que você abra a caixinha do conhecimento e que você guarde essas informações lá dentro e que você feche. Não negocie princípios. Sexo é para casados. Yara, mas como que eu faço com os meus hormônios? Eu não sou um anjo. Eu sei, nós vamos chegar lá. Yara, mas como que eu faço se eu estou quase casando? Não casou. Não está casado. E eu não estou aqui para te julgar. Mas eu estou aqui para te orientar. Com amor, com carinho, com acolhimento. Mas eu quero te dar uma injeção. Quem aqui já tomou uma injeção? Injeção serve para duas coisas. Ou ela imuniza você através de uma vacina, ou ela trata uma doença. Então, para alguns vai ser desconfortável. Mas você vai sobreviver. Yari, mas eu não dou conta de ficar sem sexo e eu namoro. Você está num lugar de cura? Tem cura para você, sabe por quê? Porque eu nunca vi no atestado de óbito, morreu de desejo sexual. Não morre. Não morre. E eu vou explicar como lidar com isso na nossa caminhada. Mas a primeira coisa que eu quero que você saiba, preciosos. Eita, que eu tô dando chance. Eu vi, tá? Eu vi. Vou dar chance. Preciosos. É que sexo não é o que te ensinaram. Bom, a maioria de nós... E daí eu vou começar pelas mulheres. A maioria, a mãe ensinou que sexo é coisa de mulher safada, é coisa de mulher que não presta, é coisa de mulher sem vergonha. Se você engravidar, eu te mato. O homem só quer isso, viu? Eu me lembro de um atendimento, entre alguns que eu sobrevivi, né, que o Senhor me permitiu sobreviver. Mas eu me lembro de um atendimento de uma mulher, era final do dia, e quando a câmera abriu, atendimento online, essa mulher toda maquiada, toda sorridente. Eu tinha atendido antes um casal em crise, chorando muito. E essa mulher fala, então, olha, eu só vim aqui por causa da menopausa. E eu não deixo faltar sexo pro meu marido. Eu tenho 23 anos de casada, 3 filhos, e toda vez que ele quer, eu faço. Eu pensei, né? Ou ela tá mentindo, ou ela usa alguma coisa errada, né? 23 anos de casada, nunca falou da licença, que, né? Tipo, me deixa dormir, que isso não é hora de ficar querendo acordar as pessoas. Naquele momento, o Espírito Santo já falou algo comigo, e eu deixei ela falando, e de repente... Escuta isso. Eu perguntei para ela, quem foi que te ensinou que não pode faltar sexo para o seu marido? E ela, não me lembro, não. Então eu fui mudando a pergunta e de repente eu encontrei a pontinha do fio e eu consegui puxar suavemente. Ela disse, olha, quando eu era menina, cerca de 8, 9 anos, meu pai foi embora de casa, minha mãe me criou na igreja. Então a minha mãe se tornou líder do ciclo de oração e eu fui criada na igreja. Eu me lembro quando comecei a namorar o meu marido, eu falei, mãe, eu vou casar. E ela disse, casar?
Tem certeza? Quer casar? Ó, se você quiser casar, tá tudo bem, mas eu vou te falar. Se você casar, não pode faltar sexo. Se faltar sexo, o seu marido procura na rua que não tem casa. E se você deixar faltar, ele faz igual o seu pai fez. Vai embora e nunca mais volta. Durante 23 anos, a motivação daquela mulher era ter relação sexual com o marido. Com medo de sentir a dor da criança de 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, quando o pai foi embora. Eu estou dizendo que essa é uma noite de cura, porque enquanto eu falo de algumas histórias, você pode olhar para a sua sem medo. Muitas mulheres, elas foram criadas debaixo de muitas ameaças. Talvez a sua mãe te disse que a relação íntima ia ser uma besta fera entrando, que eu não sei. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, e eu vou fazer primeiro para as mulheres, mas os homens podem refletir. Qual foi o seu primeiro contato? Como foi o seu primeiro contato com o assunto sexualidade? Você era uma criança e de repente entrou no quarto sem querer e viu seus pais? Ou você ouviu? Ou alguém te mostrou alguma coisa? Seja uma imagem numa revista? Como foi o seu primeiro contato com esse assunto? Foi uma coisa de maneira desagradável, de maneira constrangedora? Só pense. Já você vai entender o porquê dessa pergunta. Mas alguns homens foram criados como? Preciosos. Agora foi. Preciosos. Alguns homens foram criados com o próprio pai levando o filho para ter a primeira relação no prostíbulo. Alguns, os amiguinhos se reuniam para ver revista. Alguns, o próprio pai ensinou, pega mesmo. Talvez foi criado, sendo ensinado que homem que é homem tinha que fazer e acontecer. Eu não sei, mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você, homem, sofreu abuso sexual na sua infância. Mas por ter sido por uma mulher, e você considerou que não era abuso. Você considerou que era normal alguém tocar em você quando você tinha apenas 8, 9, 10 anos de idade. Esta é uma noite de cura, deixa eu te falar uma coisa. Eu odiei sexo durante muitos anos da minha vida. Por conta de dores nessa área. Eu tentei suicídio, eu tive depressão. Eu passei por muitas coisas. Mas um dia, eu fui buscar em Deus o que é sexo. Fala comigo assim, sexo. Pode falar, a boca não cai. Fala, sexo. É troca de pedaços. Fala de novo, é troca de pedaços. Sexo não é nada disso que a sua mãe falou, que o seu pai falou, que a sociedade falou. Não. Sabe o que é sexo? Ainda que o diabo tenha usado o sexo para destruir famílias, para destruir identidades, ainda que o diabo tenha usado o sexo para realmente levar a mente de muitas pessoas à imoralidade, a cativeiro, a prisões, não foi para isso que Deus criou, não foi com esse intuito, não. E esta é uma noite de cura sobre o que você pensa e sente quando alguém fala sobre esse assunto. Talvez tenham jovens aqui que tenham medo de casar. Porque talvez você olhava para cenas ou ouvia coisas que te faziam pensar que isso era um momento de dor, de aflição, de vergonha, um momento nojento. Esta é uma noite de cura. Sexo é troca de pedaços. Sexo une corpo, alma e espírito. É como colar duas folhas, faz assim com a mão. É como se eu passasse cola em duas folhas. Quando eu colo uma folha na outra, eu espero essa cola secar. Quando eu tento separar uma folha da outra, fica pedaços de um no outro. Sexo une corpo, alma e espírito, faz dois se tornar uma só carne. Olha como Deus é lindo. Segundo a Bíblia, lá em Gênesis, diz que tudo que Deus criava, Ele falava, isso é bom. Então Ele criava a terra, isso é bom. Ele criava o animal, isso é bom. Ele criava a água, isso é bom. Mas segundo a palavra, teve um único momento que Ele disse, isso é muito bom. Eu posso imaginar Ele sorrindo. E sabe qual foi esse momento? Foi depois que Ele tirou a Eva da costela de Adão. Ele olhou para os dois e Ele disse, isso é muito bom. E na sequência Ele diz, crescei, multiplicai, frutificai e enchei a terra. Ele estava dizendo, vá fazer sexo. Eram dois adultos, casados, um para com o outro. Ele não teve cerimônia de casamento. Calma que a gente chega lá. E ali o Senhor deu um comando, uma direção. Crescei, multiplicai, frutificai e enchei a terra. Ainda ali, caminhando por Gênesis, ainda diz, deixai pai e mãe. Aliás, ali diz, dois se tornar uma só carne. Do que você está falando? Pacto de sangue. Segundo a palavra, quando queriam adorar a Deus, trazia-se o animal no altar. A história, isso antes de Jesus, conta que existia como se fosse um ritual, que um animal era morto e o sangue era derramado como uma forma de pedir perdão ou de adorar a Deus. Então aquele sacrifício daquele animal e aquele sangue derramado era uma forma de dizer, Deus, eu te amo. Deus, perdoa os meus pecados.
Só que anos depois, um outro sangue foi derramado. O sangue de um único filho foi derramado na cruz para que eu e você estivéssemos aqui. Um pacto de sangue derramado foi feito para que eu e você estivéssemos aqui. Só que quando um homem e uma mulher têm relação sexual, sangue é derramado. O sangue que gera vida, a ejaculação. O próprio atrito da relação íntima troca secreções, troca DNA. Existe uma troca ali, um pacto acontece. Talvez tenham pessoas aqui que você tenta ter um relacionamento, mas não vai, tenta, mas não vai. E essa é uma noite de cura para você, porque talvez você esteja cheio de pedaços de pessoas quais você já teve relação. Talvez hoje você é uma mulher casada, uma mulher fiel, mas você tem vários problemas nessa área. E podem ser hormônios, podem ser emocionais, mas podem ser espirituais. Porque quantos pedaços seus tem outra pessoa e quantos pedaços de outras pessoas tem você? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não criou sexo para te punir. Deus não criou sexo para que você fosse um imoral, um sem vergonha, um carnal. Não, não foi. Deus criou o sexo como um presente. Eu falo, ele é todo poderoso. Ele poderia ter criado e falado, olha, vocês não vão sentir nada. Vai ser tudo dormente. É só para ter filho mesmo. Mas não foi assim que ele te criou. Ninguém entrou aqui voando, batendo asas. Ninguém aqui é anjo. Você sentou numa cadeira. Você sente calor, frio, fome, desejo sexual, a ausência dele. Nenhum adolescente que está aqui é anjo e flutua só porque vem para a igreja e não tem nenhum desejo sexual, não. Mas nós precisamos entender uma coisa. O sexo, ele é um pacto de sangue para o casamento. Quantos aqui são da área jurídica? Hoje, se você chega diante de se existe um casamento, e você chega diante do cartório e você diz, olha, não consumamos o casamento, não houve relação sexual. Na lei de hoje, esse casamento é anulado. Existe um cancelamento, não é divórcio. Porque a consumação dentro da lei de hoje, 2026, a consumação é considerada sexual. Ou seja, isso não é uma bobeirinha, não. Mas nós precisamos entender que essa troca de pedaços é um presente de Deus. E que Deus, Ele não criou sexo para que fosse mais gostoso no adultério, na pornografia, na sujeira. Não! Ele criou para que fosse gostoso no casamento. Para que fosse desfrutado na aliança do casamento. E que sim, fosse um momento de delícias e de santidade. Agora fala comigo assim, eu preciso pensar, observar sobre quais são as narrativas que eu tenho na minha mente sobre sexo. Não me responda, mas o que você pensa sobre sexo? Sabe, eu quero te dizer que durante muitos anos, algumas mulheres estavam aqui talvez, mas outras não. Eu estive aqui ministrando para as mulheres, compartilhei isso. Durante muitos anos eu odiei sexo. A minha história com a sexualidade começa, eu tinha 7 anos de idade. Foi através de abusos sexuais. Um adulto chegou na minha brincadeira de criança e eu passei por dores. As dores eram muito maiores na minha alma do que no meu genital. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu tentei falar para minha mãe, tadinha, ela não acreditou. A minha mãe é perdoada. Nesse mesmo período, os meus pais se divorciam. A minha mãe se torna alcoólatra. A minha mãe bebeu por muito tempo, por cerca de 3 anos. Às vezes eu chegava do colégio com fome. E a minha mãe estava chorando e cantando. E bebendo. Então a minha mãe não resiste a tudo isso. E infelizmente, ela tira a própria vida, aos 38 anos de idade. Eu tinha 11 anos de idade, a minha mãe era tudo o que eu tinha. Eu não tinha irmãs, tias por perto, eu não tinha avó, eu tinha a minha Terezinha. Naquele mesmo período, o meu pai já estava em outro relacionamento. Aliás, ao longo da vida do meu pai, ele se casou 12 vezes. E eu saía atraindo abusadores sexuais por onde eu passava. Eu sempre pensei que o sexo era o culpado da minha infância ter sido roubada, do meu pai ter ido embora, da minha mãe ter se matado. Eu sempre achei que o sexo tinha destruído tudo, mas deixa eu te falar, quem destrói é Satanás, não é algo que Deus criou. Eu quero te dizer que talvez você está aqui e você foi um abusador sexual, uma abusadora sexual. Talvez você foi alguém que adulterou, talvez você é um homem que ama Jesus, mas que tenha acessado pornografia. Talvez você pense, para não trair, já que a minha esposa não quer porque ela teve bebê, ou ela não quer porque ela está na menopausa, então eu vou para o banheiro, vejo um videozinho e me alivio. Porque isso é melhor do que trair. Deixa eu te falar uma coisa, não é um videozinho, é a pior desgraça que entra na casa da sua família. Isso é muito mais sério do que você imagina. E nós precisamos pensar
refletir o que eu penso sobre sexo, qual a história eu conto para mim sobre sexo. Sabe, antes de falar sobre a pornografia, eu quero te dizer, no meu processo de cura, um dia, eu estava no momento da relação sexual e uma voz falou comigo: abre o olho. A voz era dentro e fora de mim. Nós sabemos quando a voz não é dessa terra. Eu tive medo, vergonha, e a voz disse: abre o olho. E quando eu abri o olho, aquela voz me disse: quem está aqui não é uma criança de 7 anos. Quem está aqui é uma mulher adulta e casada. Sabe, durante muitos anos eu precisei dizer para mim que eu não era mais a criança de 7 anos sendo abusada. Talvez até aqui você venha guardando traumas, dores que você não precisa levar para casa. E a primeira coisa que nós precisamos juntos pensar é quais são as frases que eu tenho na minha mente sobre o assunto sexo. Talvez você é um jovem, uma jovem, e você tem um pensamento de que não, eu não consigo ficar sem me tocar, eu não consigo ficar sem ver. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Vários estudos já comprovaram que existem inúmeras formas saudáveis do seu corpo. Primeira delas, exercício físico de alto impacto. Deixa eu te falar, isso é comprovado. Talvez esse desejo, essa vontade de não conseguir segurar os seus hormônios está ligado a como você tem a sua rotina. O seu banho demorado. A maneira com que você leva o seu celular para o banheiro. Quebre essa rotina de vício. Começa a fazer exercício, calça um tênis e vai correr. Isso é comprovado, ajuda a descarregar a energia sexual. Se você é solteiro, não tem. Deixa eu te falar uma coisa. Existe escape para você. Não se iluda. Ai, não, existe. Eu não estou falando só do que eu estudei, eu estou falando do que eu vivi. Deixa eu te falar uma coisa com muita seriedade. Você só precisa ressignificar o que você pensa. Talvez você é um homem e você pensa que videozinho é coisa de homem. Coisa de homem. Não, olhe para mim, preciosos. Preciosos. Isso não é coisa de homem, isso é coisa de escravo. O consumo em pornografia diminui uma grande quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro. O consumo em pornografia prejudica a plasticidade neural. O consumo em pornografia gera burrice. O consumo em pornografia, ele vai levando o ser humano a ficar insaciável. Então, primeiro ele vê um homem e uma mulher, depois ele vê um grupo, depois vê com animal, com criança. Depois é um médico, como aconteceu há alguns anos atrás, dentro de um centro cirúrgico, colocando o órgão genital na boca de uma pessoa que tinha acabado de dar à luz. Ele não perde só o CRM, ele perde o respeito e a admiração de 2 filhos. Um de 9 anos e um de 13. De onde você acha que ele tirou essa ideia maluca? Deixa eu te falar uma coisa, cada clique seu aproxima alguém da sua casa de um abusador. Cada clique seu alimenta o tráfico humano. Tem pessoas morrendo com isso. Videozinho adulto é videozinho para escravo, não é para adulto. Ei, jovem, você não precisa ser escravo disso. Existe uma geração de homens com disfunção sexual, sabe por quê? Porque ele vai para o banheiro, vê um videozinho e se masturba. Deixa eu te falar, não se assusta não. Ai, falando disso na igreja, você já viu coisa pior no seu celular. Glorifica a Deus por uma igreja que fala o que ninguém fala. Porque enquanto as igrejas se calam, o diabo está falando. A criança no Brasil tem o primeiro acesso com a pornografia com a média de 6 anos de idade, segundo pesquisas. Enquanto as igrejas se calam, o diabo está falando 24 horas. Louve a Deus por esse altar. Quando o homem vê pornografia e se masturba, ele põe uma pressão no órgão genital. Nenhuma vagina vai ter a pressão de uma mão. Nenhum quadril vai ter uma velocidade de uma mão. E o que ele está dizendo? Rápido, rápido, antes que alguém bate na porta. Então ele treina o sistema genitoneural dele para ser totalmente doente. Ejaculação precoce, baixa sensibilidade. E ele vai se levando a ter várias disfunções sexuais. O que é melhor, uma mão ou um corpo? A sua esposa, o cheiro, o abraço. Agora, o que nós precisamos entender para a nossa identidade sexual estar alinhada com a palavra? Eu preciso refletir sobre quais as 3 principais frases que eu tenho na minha mente sobre esse assunto. Sabe, eu posso te entregar o meu melhor aqui, mas se você não olhar para dentro de você e não ser sincero com você, talvez dentro da sua mente tenha assim: ai meu Deus, eu só estou cansada, lá vem esse homem safado, só pensa nisso. Ou talvez você é um homem que simplesmente está correndo da sua mulher porque você está com vergonha, porque você não consegue manter a ereção. Ou porque você está com uma disfunção. Deixa eu te falar, você não é o primeiro nem vai ser o último. Tem um elefante rosa no meio da sua sala. Se você é casado, isso é mais sério do que você imagina.
Esse pacto de sangue renova a aliança, faz dois tornar uma só carne. Isso não é uma bobeirinha, não. Agora entenda, eu preciso olhar para dentro de mim. Não me responda, mas quais as 3 frases que vêm na sua mente quando eu falo sexo? Medo, vergonha, culpa, acusação. Talvez você mexeu com a sua própria irmã. Tem perdão para você hoje. Talvez você foi abusado e nunca contou para ninguém. Tem cura para você hoje. Mas é preciso olhar com coragem para o que aqui dentro tem sido voz sobre o tema sexualidade. Sobre quais têm sido as frases. Sabe, durante alguns anos da minha vida, no meu processo de cura, enquanto eu falo de mim, olha para você, eu entendi que eu precisava construir novas narrativas. E a primeira delas que eu construí é que quem criou o sexo foi Deus. E existe prazer com santidade. Talvez você foi entendendo que a imoralidade tinha que existir para que você tivesse desejo. Não, essa é uma mentira. Feche seus olhos por um instante. De olhos fechados, eu quero que você repita comigo assim: Espírito Santo de Deus. O que existe de histórias, narrativas e frases na minha mente sobre sexualidade? Respira fundo, de olhos fechados. Tente enxergar. Abra os seus olhos. Nós temos vivido em um tempo de superficialidade, tudo muito superficial. Nós não olhamos direito para as pessoas, nós não olhamos direito para nós mesmos. As poucas vezes que olhamos no espelho, nós olhamos para ver se está tudo bem com a sobrancelha, com a barba. E, na verdade, tudo que nós precisamos para ser curados é, primeiro, parar de falar e tentar ouvir a voz do Senhor. Eu não sei quanto tempo você não fazia isso, sabe? Fazer perguntas para o Espírito Santo e ter a paciência de deixar Ele responder. Talvez você pense, Ari, mas eu não escuto. O exercício de ouvir a voz de Deus é muito importante. Às vezes você chega e ora, e tudo que você precisa é parar um pouquinho e perguntar, Espírito Santo, por que eu estou sentindo isso? Na restauração da nossa identidade sexual, a primeira coisa tem a ver com a nossa mente, com como nós pensamos sobre sexo, com como nós falamos sobre sexo, com como as nossas emoções vão diretamente para um lugar ruim, de dor, de escravidão, de acusação, de culpa. Esta é uma noite de cura para nós. Sabe, durante muito tempo, falei isso no podcast, inclusive no podcast aqui de vocês, e não sei porquê, mas eu preciso falar isso de novo. Durante muito tempo, eu tinha ódio e raiva dos abusadores. Eu também questionava, por que meu pai não me protegeu? Por que a minha mãe não acreditou em mim? Sabe, eu fiquei questionando durante muitos anos. Até que no meu processo de cura, eu vivi uma revelação de amor, do amor de Cristo. A revelação do que de fato era aquele sacrifício, aquela cruz vazia. E nesse processo de cura, eu entendi que eu precisava perdoar as dívidas que nunca iriam ser pagas. Meu pai não tinha como voltar atrás, a minha mãe não ia viver de novo e os abusadores não tinham como voltar atrás. Talvez você disse que perdoou a traição do seu marido, mas quando você está na relação, você está pensando, será que com a amante ele fazia assim? Talvez você perdoou o que a sua esposa diz que fez, mas na sua mente você pensa, será, na hora lá, será que ela fez só isso mesmo? Essas vozes precisam ser silenciadas. Essas vozes que tiram a paz, que te prendem na dor, que te levam a lembrar dos abusos toda vez que você está no seu momento conjugal. Esse medo de casar, esse medo de ter alguém, e você talvez, será que vai gostar do meu corpo? Será que vai... Ei, deixa eu te falar, quem Deus tem para você se casar. Um casamento em Deus. A pessoa não vai te amar pelo seu corpo, ela vai te amar primeiro pela sua identidade, pela sua alma. As pessoas até são atraídas umas pelas outras pela beleza, pelo que vê e gosta do que vê, mas elas ficam por outros motivos. Não se engane. Relacionamentos superficiais, eles vão ficar por um tempo por conta da beleza, mas relacionamentos que têm Cristo, eles vão ficar por outros motivos. Preciosos. Depois, então, da nossa mente, eu preciso refletir sobre como o meu corpo responde a esse assunto. Talvez
Eu vi também, dei chance. Preciosas. Talvez quando eu falo desse assunto, você está contraído aí e você não consegue respirar direito. Eu não tenho trauma, não. Mas não gosto desse assunto, não. Eu acho estranho na igreja. Relaxa os ombros. Relaxa os ombros, relaxa as costas, relaxa o bumbum, relaxa o quadril. Eu quero te dizer que talvez você não se lembre de traumas que você viveu. E talvez hoje aqui o Espírito Santo queira colocar a luz. Tem uma equipe de pastores aqui pronta para orar por você, para te abraçar. Nós vamos ter um momento muito importante já já. Mas eu preciso te dizer que se você não se lembra de nada, mas o seu corpo está respondendo de alguma maneira negativa, pode existir algo aí. Talvez você está tremendo por dentro, esse assunto está te dando mal-estar. Talvez sua mão está gelada. Talvez você está com dificuldade de ouvir. Ou talvez você simplesmente está agoniada, não vê a hora de acabar. Eu não sei o que você está sentindo, mas o seu corpo, ele está dando sinais de alguma coisa. Eu me lembro um caso de um casal de jovens que eu atendi, que graças a Deus eles casaram virgens, se guardaram para o casamento, fizeram o que deve ser feito. E uau, eu me emociono a cada casal que eu posso ajudar nesse processo. Só que esse casal, eles não passaram por um pré-nupcial, foram sem informação. E ali no dia da lua de mel, tão esperada a lua de mel, aconteceu algo muito ruim, ele não conseguia. Ele queria muito, mas ele não conseguia. Então, no terceiro dia deles tentando acontecer lá, a intimidade deles, ela me procurou pelo direct do Instagram, e eu não sei porque eu abri o áudio, e por fim, acabei falando com ela, troquei telefone, e olha a história. Esse menino criado, graças a Deus, por pais cristãos, mas talvez muito religiosos. Um dia ele encontra no canal de TV, aqueles canal que tinha antigamente, parabólica, um canal que tinha pornografia, e ele passou a ver pornografia. Só que um dia os pais voltaram mais cedo do culto e pegaram ele vendo pornografia com cerca de 12 anos de idade. Os pais perderam a cabeça, o pai deu uma surra, agrediu muito ele. A mãe ligou para o ciclo de oração da igreja, o ciclo de oração veio para casa, colocou o menino no meio e elas fizeram uma vigília orando em torno do menino. E elas oraram a noite inteira expulsando o demônio, o menino chorando todo machucado. E quando ele entendeu, quando eu fui puxando até que ele chegasse nessa cena e que caiu a ficha, é isso. Um homem que se guardou para um momento tão especial precisava só de cura. Porque os pais não sabiam o que estava fazendo, mas os pais marcaram a alma daquele menino com a mensagem: sexo vai te levar à dor, à vergonha, a constrangimento. E essa não é uma verdade. Isso não é real. Deus se agrada do sexo no casamento. É isso, o diabo está usando para destruir. Eu quero dizer para você, casado, é casada, use para construir. Use para restituir o amor, para restituir a aliança, para restituir a admiração. É casado? Use. Use o sexo como bênção e renovação da aliança. Deus criou o sexo para que fosse um momento de prazer. Se você subir aqui e eu pisar no seu pé, você vai dizer ai, porque você não é anjo. Logo, o sexo dentro do casamento é um momento de cumplicidade, de troca, de carinho. Não é para ser um momento de dor, não é uma cruz para você carregar, não é uma coisa que você tem que suportar. Se você é casado, casada, e isso tem sido um momento onde não tem tido prazer, você precisa de ajuda. Isso não é normal, não é saudável. Como está o seu corpo? Quantas mulheres desenvolvendo vaginismo, vulvodínia, vestibulodínia, disfunções sexuais. Mulheres que simplesmente sonhavam com esse momento, mas no momento não conseguiu. Por quê? Normalmente trauma. Sabe o que eu mais quero nessa noite? É que o Senhor faça curas aqui. Cura nas suas lembranças, cura nas suas emoções, cura no seu corpo. Talvez tenham mulheres aqui com endometriose, adenomiose, mulheres com laudos de que nunca vão ser mãe, sonhando ser mãe. Ou mulheres que já foram mãe, mas agora estão desenvolvendo várias doenças. Eu sei que algumas doenças na nossa vida, queridos, fala comigo assim, nessa vida, 70% é colheita. Eu vou plantar e eu vou colher. 30% é herança. Ari, do que você está falando? E eu vou para o último tópico. Alinhar a nossa identidade com a identidade de Cristo tem a ver sim com como eu penso. Como eu penso sobre isso? O que eu preciso ressignificar? Que lembranças eu tenho que me despedir? Quais decisões? Ei, você não tem poder para escolher o que vem. Talvez você está tendo relação com a sua mulher e venha a imagem de outra pessoa. Abre o olho, porque você tem poder para escolher o que fica.
Você tem poder para escolher que pensamento vai ficar ali. O que vem não, talvez venha. Você está na rua, aparece uma piricrente. Vocês sabem o que é isso? Aqui não tem isso, né? Piricrente, é piriguete que vai virar crente. Outro dia eu estava no mercado com meu marido e uma mulher. Cara, se eu não fosse crente, eu tinha dado uns tapas naquela mulher. Mas me deu uma vontade de dar uns tapas. A bicha com a leg, partindo um negócio em 2 bandas. Com um top, com silicone, marquinho de bronzeado, e estava frio, os farol aceso. E a bicha ainda era bonita, eu queria dar nas orelhas dela. Eu não vou mentir, não. A minha vontade era puxar ela pelos cabelos e falar: você não tem mãe, não? Vem cá, deixa eu te ensinar a vestir roupa para não matar os maridos alheios. Mas não podia, porque eu sou de Jesus, né? Sou de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: você não tem poder para você não tem poder para mandar a pessoa vestir roupa, mas tem poder para não olhar de novo, para rodar a tela do celular. Você tem poder para fechar o livro, para sair dessa companhia, para sair desse grupo. Você tem poder de escolha. A sua mente, Deus te entregou e Ele te deu autoridade sobre ela. Você tem poder de escolher se você vai pensar na traição, no abuso. Você tem poder. Você tem poder para mudar isso aqui. Mas você também tem poder para olhar para o seu corpo, para as reações que ele tem, para como ele funciona ou não funciona sexualmente. E sabe, se você é solteiro, eu vou repetir, não negocie princípios. Se você tem passado por tentação, avalie, de repente, o que você está assistindo, como você está se comportando, quais os estímulos. Nosso cérebro funciona a partir de estímulo, nosso corpo também. Quer ver? Não pense em um elefante rosa. Pensou? Jacaré azul. Querido, tá difícil a tentação? Para de brincar com fogo. Se você namora, para que ficar dando esses beijos de 5 segundos? Sai fora, meu. Ah, bitoquinha, olhe lá. Por mim, nem bitoquinha dava. Falei para minha filha antes de casar: para que ficar beijando? Aí, mãe, minha filha, dá brecha não. Depois vem o espiritual. Para alinhar nossa identidade sexual com a palavra de Deus, eu quero te dizer que respira fundo, relaxa os ombros. 30% é herança. A palavra de Deus diz que Ele visita a iniquidade até a 4ª geração. Eu gosto muito de uma referência, até usei ela no podcast, que está em 1 Coríntios 6,18, que diz que existe uma separação de pecados. Existe o pecado fora do corpo. Qualquer pecado que comete fora do corpo os comete. Mas os pecados sexuais você comete a partir do seu corpo. Não sabes que seu corpo tem dono? Foi pago um alto preço por ele? Que você não é mais dono dele? Os pecados sexuais, eles são pecados que envolvem sangue, que envolvem pacto, e que é um verdadeiro desrespeito à palavra de Deus. E talvez você não sabe, mas talvez os seus antepassados tiveram relações sexuais. Por exemplo, eu sou goiana. Goiano e mineiro tinha uma cultura assim, na minha época era muito feio. Eu lembro do meu irmão pequenininho, chegava visita, e o meu pai falava assim: mostra aí o negócio do papai. Meu irmão tirava a roupa e tirava aquela bingola e fazia tim. Oi? Alguém já viu isso há anos atrás? Ai, várias pessoas. Que ridículo! Nunca chegou uma visita e meu pai falou: mostra aí o negócio para todo mundo ver. Para mim não, só para o meu irmão. Graças a Deus, obrigado, Jesus. Livramento. Mas eu me lembro de histórias antigas de pessoas que tiveram relação sexual com égua no pasto. Abusos sexuais, sangue da virgindade derramado fora do casamento, muita prostituição, homens, geração e geração de homens que frequentavam prostíbulo. E talvez você nunca parou para se perguntar: será que essa endometriose não vem da minha mãe? Não é culpa dela, entende? Não, nós não estamos acusando ninguém, misericórdia, mas talvez tenham coisas na sua vida que você esteja vivendo hoje que não era para você viver. Vou dar exemplo, tá? Preciosos. Preciosos. A minha mãe, Dona Terezinha, teve 3 abortos. Eu tive 3 abortos. Essa ficha só caiu há poucos anos atrás, 5 anos atrás, mais ou menos. A minha avó Albertina sofreu abusos sexuais, a minha mãe Terezinha sofreu abusos sexuais, eu sofri abusos sexuais. Eu não sei se algum dia você colocou diante de Deus a sua sexualidade, primeiro, para de forma intercessória,
denunciar. Fala comigo assim: quando eu denuncio, eu fico livre. Porque eu não sou participante desse crime. Eu estou denunciando. Isso é muito sério. Procure seus pastores, seus líderes. Isso não se faz sozinho. Mas é muito importante. Eu fui diante de Deus. Falei: Deus, eu quero denunciar todos os pecados dos meus antepassados, que eu sei e os que eu não sei. Então eu fiz ali uma denúncia. Eu coloquei: Senhor, diante de Ti, de forma intercessória, eu peço perdão, mas eu denuncio pecados de imoralidade, pecados de não dei nome. Porque o reino espiritual é muito mais organizado que esse nosso aqui. Depois eu fui diante de Deus e eu confessei os meus pecados. Porque eu não fui só sofrida, abusada, não. Eu sofri muito, sim. Mas quando eu descobri, aos 14 anos, sem mãe, sem estrutura familiar, que sexo era uma maneira de eu não voltar para casa de ônibus, 1h30 em pé, que eu poderia voltar de carro e comer um sanduíche, eu vivia uma vida nojenta. Ara, você não tem vergonha? Eu não vim te impressionar. Tô nem aí porque você pensa de mim. Meu pai já me fez livre. Eu não tenho nenhuma preocupação. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu fiz coisas ruins, erradas, eu pequei. Então eu fui diante de Deus e eu confessei: Deus, diante de Ti, eu confesso isso, isso e isso. Não só para Deus, porque a Bíblia diz: confessai uns aos. Eu passei pelo constrangimento que eu precisava passar. Que era olhar nos olhos de 3 pessoas. Porque para mim tinha que ser no mínimo 3. Pai, Filho e Espírito Santo. E confessar das piores coisas que um ser humano pode fazer na terra. E eu disse: diante de Ti, eu confesso. E eu quero, por favor, tenha misericórdia. Não deixe essas maldições chegar nas minhas filhas. Eu tenho total convicção de que aquilo foi quebrado. Porque a Bíblia diz que se eu confessar. E por fim, a minha filha mais velha, e isso são sinais do que foi quebrado. Minha filha mais velha, ela teve, até que eu descobrisse tudo isso, ela passou por muitas fases. E eu me lembro de uma fase dela, há mais ou menos 5 anos atrás, que ela falava: eu namorar? Eu casar? Tá doida? Eu não quero nem saber de homem. Homem? Filho? Deus que me livre. Eu vou trabalhar e ter dinheiro. Só que quando alguém se posiciona, eu não sei a história dos seus filhos. Eu não sei o que você está passando. Eu preciso contar isso aqui. Quando você se posiciona e diante de Deus, você alinha essas 3 coisas. Você coloca diante de Deus a sua vida e você anda corretamente. Você confessa, você se humilha, se arrepende, não peca mais. Existe uma cura. O Senhor veio curando a identidade da minha filha. Dia 4 de abril ela se casou. Foi lindo, eu chorei muito. Ali no altar eu pude liberar um decreto quando ela estava saindo. E eu disse: você está livre e autorizada a viver um casamento de santidade, plenitude, prosperidade. E nada de ruim que eu vivi você vai reproduzir. Ali eu liberei decreto sobre a vida dela. E ela já tem nome, ela quer 2 filhos, eles querem 2 filhos. Mas ela disse que quer ficar uns 3 anos antes de ter filho, aproveitar o casamento uns 3 anos. Mas vai ter um casal, meus netos já têm nome. Sabe, deixa eu te falar, eu creio em milagres, eu quero orar por você. Talvez esse é um assunto que te doa. Quantos casados tem aqui? Levanta a mão para eu saber. Uau, a maioria. Fica com a mão em pé para eu ver. Para você casados, tem mais profundidade nesse assunto. Porque nós não fomos ensinados a ter prazer. Pode baixar a sua mão. Talvez você, mulher, quando casou, a sua mãe não sentou com você e falou: vem cá que a mamãe vai te ensinar a fazer sexo. E talvez esse seja um momento que você fica sem graça, não sabe se vira para a direita, se vira para a esquerda. Talvez seja um lugar de desconforto. Vai lá no meu Instagram, na bio do meu Instagram, tem algumas aulas, tem algumas coisas. A gente tem uma linha de produtos que auxiliam na saúde íntima também, tem livros. Busca conhecimento. Procura médico, faça exames, vê como está a saúde dos seus hormônios. Hoje eu falava de hormônio com algumas pessoas na mesa. Você também, homem, procura. Às vezes você está pensando que não ama mais, não é falta de amor, é falta de hormônio. Mas eu quero te dizer que eu creio em milagres. Um dia o Senhor restituiu a minha identidade sexual. Curou a minha alma. Me deu a alegria de viver. Me fez entender que a minha vida não foi enterrada com a Dona Terezinha. E que nas mãos daqueles abusadores,
não ia ficar nenhuma gota do meu sangue. E que nunca mais eu ia cobrar dívidas dos meus pais, quais eles nunca iam poder me pagar. Quero que você fique de pé no seu lugar, sem nada nas mãos. E eu queria pedir para ninguém sair agora. Sabe, talvez você vai sentir uma vontade no banheiro. Não vai não. Não vai agora não. Todos de pé. Talvez você passou por dores parecidas com as minhas. Ou talvez você causou dores. Talvez você tinha na sua mente pensamentos ruins, frases ruins. Talvez você é um homem, um garoto de 14, 15, 16 anos, que você pensava, não sei se eu quero casar, porque eu olho para minha mãe e para o meu pai, acho tão estranho, não gosto muito dessa ideia. Não, deixa eu te dizer uma coisa, talvez os seus pais não tinham informação, eles não sabiam como lidar com o casamento, e talvez o que você viu não é exatamente o que Deus tem para você. Mas Deus tem um casamento de prazer, de alegria, de plenitude. Mas eu quero ousar, eu quero pedir para os pastores virem aqui na frente, ficarem aqui na frente. E eu quero te pedir que você tenha coragem. Sabe, um dia eu precisei de muita coragem para renunciar, para colocar diante de Deus os meus sentimentos, os meus pensamentos, o meu coração. E para, diante de Deus, clamar para que Ele curasse a minha alma. E existe uma graça de Deus sobre essa casa. Existe uma graça de Deus sobre este lugar. E eu quero te dizer, existe cura para você. Eu quero convidar você que sabe que o tempo não apaga a dor. Ari, fazem 20 anos, tempo não cura. Tempo pode mascarar, tempo pode silenciar, mas tempo não cura. Eu quero te pedir que você saia do seu lugar agora. Em nome de Jesus, e venha aqui para frente. Você que sabe que teve um problema na sua infância, um desafio. Você que sabe que teve uma dor. Não se constranja. Vem, tem cura para você. Eu quero orar por você enquanto esse louvor toca. Eu quero que saia do seu lugar. Vem para frente. Você que sabe que já teve problemas com pornografia, com imoralidade. Você que sabe que já sofreu dor do adultério ou já adulterou. Você que sabe que já sofreu aborto. Você que ajudou alguém a abortar, que participou disso. Você que de repente, em algum momento na sua vida, passou por situações onde você sabe que a sua sexualidade foi deturpada, foi ferida. Você que talvez não passou por nada, mas tem vivido dias difíceis no seu casamento. Tem vivido dias desafiadores. Sabe, não tenha vergonha, há cura para você. Há cura para você nessa noite. Saia do seu lugar, vem colocar a sua sexualidade diante de Deus. Vem colocar a sua juventude diante de Deus. Sabe, talvez você é uma jovem, um jovem que tem sido tentado. Talvez você é um jovem que tem realmente passado por desafios. E se o seu cônjuge veio aqui na frente, você ficou, vem para cá segurar na mão do seu cônjuge. Existe um pacto sexual entre vocês. Se o seu cônjuge está aqui na frente, você ficou lá atrás, vem segurar na mão do seu cônjuge. Encontra o seu cônjuge aqui, vem segurar na mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar e declarar sobre a sua vida. Ah, Jesus. Talvez eu não tenha mais. Feche os seus olhos onde você está, quem não veio na frente ainda, e comece a colocar diante de Deus a sua sexualidade, a sua mente, as suas emoções. Quero estar em sua presença, nem que seja o Quero pedir que os pastores imponham as mãos sobre a cabeça e orem por cada um dos teus filhos. Se tiver que chorar, eu chorarei. Ainda tem gente para vir para cá, vem para cá. Tem algo especial no altar. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Se tiver que humilhar meu espírito, assim farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito.
declarando, na autoridade do nome e do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, toda acusação na mente do teu filho e filha seja silenciada agora no nome de Jesus. Eu quero declarar agora cativeiros sendo quebrados na autoridade do nome de Jesus. Todo cativeiro de moralidade sendo quebrado agora. Eu quero declarar cura na alma e nas emoções daqueles que sofreram abusos, que sofreram traições, que sofreram traumas, que tiveram a sua identidade sexual ferida. Eu quero declarar agora cura nas memórias. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que toda experiência que gerou nos teus filhos ou filhas traumas, dores relacionados à sua identidade sexual, que possam agora ser de fato e verdade apagadas. Eu creio no poder da oração. Jesus, apaga essas imagens que só geram dor. Jesus, silencia esses sons. Na autoridade do nome e do sangue de Jesus. Eu declaro a mente e as emoções alinhadas agora. Eu declaro a sexualidade da tua filha, do teu filho agora curada no nome de Jesus. Eu chamo a existência agora a cura e o milagre no corpo. Eu quero declarar úteros sendo agora totalmente curados. Eu dou uma ordem agora, toda endometriose, adenomiose, cisto, pólipo, eu dou uma ordem, saia agora em nome de Jesus. Eu chamo a existência a cura agora desse útero, cura. Eu chamo a existência agora a cura no aparelho reprodutor masculino daqueles homens que querem ter filhos. Eu chamo a existência agora cura total sobre o corpo deste homem e desta mulher. Eu chamo a existência agora alinhamento hormonal de todos os homens e mulheres casados aqui. Eu chamo a existência agora hormônios se alinhem. Eu dou uma ordem agora no nome de Jesus, baseado na cruz que está vazia porque Ele vive. E eu declaro agora, no nome de Jesus, que se renda ao Senhor toda enfermidade que tenta atrapalhar a sexualidade dos teus filhos casados. Eu declaro essas enfermidades se rendendo à cruz vazia agora, em nome de Jesus. Eu chamo a existência agora sobre os teus filhos e filhas, a cura total sobre o corpo, assim também a cura sobre as emoções. Jesus, eu oro agora pelos solteiros, pelos jovens. Eu quero declarar que o Senhor possa os proteger contra a imoralidade. Pai, eu clamo, limpa a mente dos teus filhos que tiveram contato com imoralidade, que eles possam ter a mente completamente renovada e transformada. Eu creio no poder da oração e a tua palavra me diz que tudo que eu pedir com fé, crendo, eu receberei. Então eu te peço com fé, limpa agora a mente dos teus filhos e filhas que tiveram acesso à pornografia. Limpa agora a memória, limpa agora as lembranças. Eu oro e declaro isso em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor alcance agora cada casal casado. E eu quero chamar à existência um novo tempo na vida sexual deles. Que os casados possam viver um tempo de cumplicidade, prazer, criatividade, ânimo, saúde, disposição. Jesus, eu chamo a existência um tempo onde a sexualidade dos casados será um lugar de deleite, de delícias. Eu declaro que sobre o leito dos casados haverá um renovo. Isso eu libero agora na autoridade do nome de Jesus. Assim eu oro, Senhor, te agradecendo. Obrigada, Jesus. Obrigada por cada família. Obrigada, Jesus, por este altar, por esta igreja, pela vida dos bispos, dos pastores. Obrigada, Jesus. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra alcance milhares de pessoas e que pessoas sejam curadas e motivadas a buscarem ajuda para não viverem cativeiros, mas viverem livres em Ti, com profunda intimidade contigo, sem vergonha e sem medo, porque Tu és um Pai amoroso.
Nós te adoramos, Senhor, neste lugar, adoramos o teu nome e te agradecemos por tudo o que o Senhor fez e ainda fará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.